Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu quero falar da palavra não. Qual o significado dela para o narcisista? Quando a gente aprende a falar não para o narcisista, a gente começa a colocar o narcisista no lugar dele. O que o narcisista mais mais detesta na sua vítima é quando a vítima tem a capacidade de dizer a palavra não. Não vou fazer, não vou comprar, não vou emprestar, não vou te dar, não é seu, não pode pegar, não leva. Né? Quando o narcisista entra num relacionamento que ele selecionou a vítima, pelas mesmas questões que eu falei lá no outro vídeo, pela condição financeira, pela capacidade que ela tem de nutrir as necessidades financeiras do narcisista. Né? O narcisista, quando ele se envolve com a vítima, ele tem um objetivo, que é conseguir um carro, conseguir dinheiro, conseguir um empréstimo, conseguir alguma coisa, tudo no nome da vítima, menos o carro no nome dele, para ele poder vazar com o carro. E quando ele consegue que a vítima faça um empréstimo no banco, no nome da vítima, e dê o dinheiro para ele, ele some. E às vezes, em alguns casos, o narcisista consegue fazer com que a vítima venda a casa e dê o dinheiro da casa para ele, e ele some. Né? Eu não sei se você sabe, mas nesses casos, se você tiver provas de que ele fez com que você vendesse a casa, ele te convenceu a vender a casa porque ele precisava do dinheiro por alguma razão específica, e logo após você ter dado o dinheiro a ele, 15 dias, um mês, ele ter pedido separação ou ele ter sumido da sua vida, se encaixa no estelionato emocional. Ele primeiro te conquistou, falou que te amava, só com a finalidade de conseguir o dinheiro de você, fazer você vender sua casa ou emprestar um dinheiro para dar a ele, e depois ele sumiu. Isso é estelionato emocional, tá? E também financeiro, óbvio. Já tem no Supremo Tribunal Federal um ganho de causa de uma vítima que processou o narcisista, que fez o Love Bomber, a conquistou, e logo depois do Love Bomber fez com que a vítima fizesse um empréstimo bancário, na época no valor de R$ 30.000, e repassasse o dinheiro para o narcisista. No outro dia, o narcisista saiu da casa dela e sumiu. Tá? Simplesmente sumiu com o dinheiro. E ela foi atrás, conseguiu identificar o local que esse narcisista estava, abriu um processo, e ganhou. Além de devolver os 30 mil, o narcisista também foi condenado a pagar uma indenização por estelionato emocional, no valor também da mesma quantia que foi que ele enganou a vítima para tirar. Então ele teve que devolver os 30 e mais 30 como multa por estelionato emocional. Então, depende de como você procede nessas coisas. Se tu vai emprestar alguma coisa para o narcisista, tenha sempre salvo todas as documentações, transferências, PIX, a utilidade do dinheiro, qual que foi a necessidade, né, conversas salvas, né, principalmente conversas de WhatsApp, áudios, coisas assim. Tudo isso são provas depois que você pode utilizar contra uma pessoa que fizer um estelionato emocional contra você. Mas o que eu estava falando que o narcisista mais detesta é o não. Por quê? Primeiro porque quando ele se aproximou de você, ele traçou um objetivo. O objetivo dele era um carro, dinheiro, prestar o dinheiro, vender a casa, coisas nesse sentido. E quando ele vai morar na sua casa, porque ele vai de entrão, né? Ele já vai tipo, cheguei chegando e vai ficando, né? E quando ele começa a pedir para você começar a te manipular, na prática, quando ele começa a dizer assim, meu bem, o meu cartão venceu hoje, só que eu não tenho dinheiro, o meu dinheiro só vai sair semana que vem, você podia me emprestar o dinheiro, são 2.000, 2.000 e pouco, 3.000, 4.000, sei lá, o valor do cartão, e eu te devolvo quando o meu dinheiro entrar. E aí você passa esse valor para ele, mas ele não tem cartão, mas ele ficou com dinheiro. E aí quando chegar o tal do prazo que ele deveria te dar o dinheiro, ele não tem o dinheiro. E aí ele fala, olha, espera mais um pouquinho, logo vai entrar e tal. E aí ele vai te enrolar e vai ficar com o dinheiro até ele fazer o descarte e ir embora e deixar você com a dívida e sem o dinheiro que você emprestou a ele. Beleza. Mas, quando a vítima
é esperta, não se deixa manipular, tem como parâmetro de relacionamento jamais dar dinheiro para o homem, porque é o homem que tem que ser o provedor. Então, se ele pede, olha meu bem, eu estou precisando de uns R$ 2.000 para pagar o meu cartão, você não tem? Não. Ah, mas você recebeu ontem, eu vi que você ganha 10.000. Eu não tenho. Meu dinheiro é para minhas coisas, para minha despesa. Você é o homem da casa. Se vira, você tem que prover. Aliás, tem que, já fala para ele, tem que pagar a luz aqui de casa, que tu tá morando aqui, tá? Então se tu tá morando aqui não é de graça não. Você tem que pagar a luz aqui de casa, tem que pagar a água aqui de casa e pode ir pro mercado fazer compra. Quando você fala isso, você vai perceber que ele vai mudar 100% com você. Ele vai começar a te dar tratamento zero, tratamento de silêncio. Não vai mais falar com você. Vai começar a ficar estranho, vai começar a se afastar e quando você mesmo perceber, ele foi embora. Porque o narcisista detesta o não. Porque ele chegou com a intenção de tudo era sim. Porque ele fez o love bomb para te convencer que ele é uma pessoa que merece sim, sempre. Né? Em todas as ocasiões. Aí ele te pede dinheiro, você, não tenho. Aí fala, mas meu bem, tem que pagar meu cartão, você podia pagar para mim, depois eu te pago. Não tenho dinheiro para pagar seu cartão. Já paguei todas as minhas contas, paguei as minhas coisas, os meus compromissos estão todos em dia e não sobrou dinheiro, tá? Então, seu cartão você gastou, você devia saber que você tinha que pagar, né? Vai te dar o tratamento de silêncio, vai virar as costas e vai emburrar que nem criança pequena e não vai falar com você. Depois ele vai chegar para você e vai dizer assim, não, mas você podia então me emprestar R$ 1.000. Não tenho. Mesmo que você tenha, eu não tenho dinheiro para te emprestar. Você tem que ser responsável pelas suas despesas. Você é um homem, olha só, você tinha que pagar as coisas aqui de casa. E se a casa é alugada, você tem que dizer, olha, você tem que pagar o aluguel daqui. Você é o homem, você que tem que ser o provedor. Pelo menos a metade do aluguel, a metade da luz, metade da água, metade do mercado é seu. Cadê? Você não está pagando nada. Eu não dou conta de sustentar você. Você tem que trazer dinheiro para dentro de casa. Ah, mas você podia me emprestar então R$ 100 para me abastecer o carro. Não tenho. Meu cartão está estourado, eu emprestei dinheiro para minha mãe, fala alguma coisa assim. Mas eu não tenho dinheiro para você. E aí você vai descobrir verdadeiramente quem é a pessoa. Eu garanto para você que não vai dar um mês para ele te descartar. Né? Ele chegou, ele fez o love bomb, ele se enfiou dentro da sua casa e ele está aí dentro da sua casa em 60 dias, 90 dias. E aí você vai dizer para ele que não. Eu não tenho dinheiro para emprestar, eu não empresto dinheiro para você, porque eu não tenho. Você que tem que ser provedor, você que tem que colocar a coisa, você não pode morar aqui de graça, eu não vou sustentar homem. Você tem que ser o seu próprio provedor, você tem que ter o seu próprio emprego e pagar suas contas. Eu não gastei nada no seu cartão. Se você gastou, é problema seu. O meu cartão eu gastei, eu paguei. Tá em dia. Porque eu fiz as minhas contas diante daquilo que eu posso gastar. Agora, se você gastou o seu cartão, você tem, sem ter condições de gastar, você não devia ter gasto. Né? Então, pode providenciar já a metade da luz, a metade da água e o mercado, que eu preciso ir no mercado fazer compra, que o meu dinheiro também acabou. Aí agora nós estamos por sua conta. Porque como você veio morar aqui, aumentou todas as despesas. Aumentou a despesa de luz, aumentou a despesa de água, aumentou o mercado. E você precisa pagar a sua parte. E você falar isso para o narcisista, ele vai fugir de você como o diabo foge da cruz. Analisa. Vê se não é verdade. Se todas as vezes que ele te deu tratamento de silêncio foi quando você falou não ou quando você não pôde realmente fazer algo que ele queria. Analise se todas as vezes que ele ficou emburrado contigo, que ele saiu de casa, que ele foi para a casa da mãe dele, ficar um final de semana na casa da mãe dele, se não foi exatamente quando você disse que não faria algo por ele ou para ele. Tá? Então, quer se ver livre de um narcisista? Não. Não faço, não dou, não tenho, não posso, não é problema meu. Ele vai sair, ele vai te descartar imediatamente, porque ele precisa de uma vítima que o sustente. Pense nisso.